Kiambote kieno kwa eno onso no alandi yetu amalongi mandinga Kikongo. Muito boa noite a todos aqueles que são interessados em aprender a nossa língua Kikongo. Prestemos atenção. Hoje gostaríamos, aqueles que pela primeira vez entraram na nossa aula de Kikongo, aqui temos a apresentação do nosso alfabeto Kikongo, e se tiveres uma dúvida, podes fazer a questão de mandar uma mensagem e eu poderei responder. Mas hoje o nosso tema mesmo é de noções gerais sobre as palavras em Kikongo. Vamos falar de algumas palavras monossilábicas, bissilábicas. Pois, esse será o nosso tema de hoje. Então, começo já aqui a passar, se bem que estou à espera de alguns participantes. No nosso Facebook também está lá o link. Quem deseja participar na aula, à vontadíssimo, basta clicar no nosso link, poderá entrar e assistir a nossas aulas. Este é o nosso link. Pois, as palavras monossilábicas em Kikongo. Nós vamos dar alguns exemplos de algumas palavras monossilábicas. Aquelas simplesmente que tem uma sílaba. Nzo. 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 Ntu. Ntu. Nti. Esses só são simplesmente alguns exemplos. E aqueles que falam Kikongo poderão, na verdade, encontrar outras palavras monossilábicas. Nzo significa casa. Nzo significa casa. Tu significa cabeça. Nti significa árvore. Vou repetir. As palavras monossilábicas são aquelas que têm só uma sílaba, né? Nzo, nzo, ntu, nti. Nzo é casa, nti é árvore, ntu é cabeça. Então, essas são palavras monossilábicas em Kikongo. Nós temos aqui esse nosso alfabeto, aqueles que querem ver como é que é o alfabeto em Kikongo e quantas vogais tem, quantas consoantes, então está aqui na nossa tela. E eu publiquei nessa minha página do Facebook as palavras monossilábicas, né? Agora, vamos falar das palavras bissilábicas. Passi. 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 Sofrimento, dor. Passe. 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 Sofrimento
odor. Mpaco, passe, mpaco. Paco é imposto. Passe é sofrimento, odor. Paco é imposto. Impostos. Mbuta. Mbuta. Mais velho. Palavras trissilábicas. Aquelas que têm 3 sílabas, né? Tu samba. Tu samba. Tu samba. Tu samba. Tu samba. Oremos. Tu samba. Oremos. Oremos. Lusu, sulu. Lusu, sulu. Lusu, sulu. Lusu, sulu. Apresentação. Tondele. Agradecimento. Tondele. Agradecimento. As palavras polissilábicas. Aquelas que têm 4 sílabas. Pucumuni. 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 Enganador. Enganador. Fuataqueça. Fuataqueça. Destruir. Um fitiquiça é pressionar ou apertar. Agora, por último, as palavras. Tem também pessoas que estão a mandar mensagem. Queremos saber como cumprimentar. Para saudar em Kikongo é muito simples, né? Kikongo, para saudar em Kikongo é muito simples. Do horário que compreende das 0 até 12 horas, das 0 até 12 horas, diz, se for para saudar alguém, tu estás sozinho e a pessoa que has de saudar no período que compreende das 0 até 12 horas, diz sicamené, sicamené. Se for um mais velho, sicamené embuté. Se for um pai, sicamené papé. Se for uma mãe, sicamené mamé. Sicamené. E a resposta, se for singular também, sicamené pé. Sicamené pé. É singular. Sicamené mamé. Sicamené papé. Sicamené mbuté. Sicamené pé. Sicamené pé papé. Se for também pai, né? Sicamené pé papé. Sicamené pé mamé. Sicamené pé. Quer dizer, bom dia também. Agora, se for plural, lucicamené. 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 E a resposta também, se for plural, será lucicamené pé. Lucicamené pé. Lucicamené pé. Lucicamené. Lucicamené pé. O singular, sicamené. Sicamené pé. Quer dizer, eu estou a fazer a pergunta e também a resposta singular. Sicamené. Sicamené pé. Se for plural, lucicamené. Lucicamené pé. Lucicamené. Lucicamené pé. Agora, do horário que compreende das 12 até 0 hora,
Então, aquilo nanga. Nanga é como se fosse passar o dia. Sikama vem de acordar, período matinal. Porque Sikama é acordar em Kikongo. Sikama é acordar. Então, quando a gente vai para saudar alguém, é no intuito de querer saber como é que esta pessoa passou a noite. Se bem ou não. É como se fosse um bom dia. Cumprimentar. E, no período de tarde, é para saber como é que esta pessoa passou a tarde ou está a passar a tarde. Então, quando te deparares com alguém e pretendes saber, se for singular, é Nanguinhe. Nanguinhe. A resposta, Nanguinipe. Nanguinipe. Estou a me referir no singular. Nanguinipe. Nanguinipe. Se for plural, Lunanguinhe. Lunanguinhe. Lunanguinipe. É o plural. Lunanguinhe. Lunanguinipe. Agora, se quiser dizer, e vocês também? Fioticaka yongeye. Muito bem, e você também? Fioticaka yongeye. Fioticaka yoyenue. Fioticaka, singular. Fioticaka yongeye, o plural. Fioticaka yoyenue. Ok, esta é a forma simples de saudar em Kikongo. Bom dia, boa tarde. Sikamené é singular, Lucikamené é plural. Se for de dia, Nanguiné é plural, é singular, Lunanguiné é plural. Agora, no alfabeto, o nosso Kikongo tem 20 letras. O alfabeto do nosso Kikongo tem 20 letras. E nós podemos ver aí, né? A, B, D, E, F, G, I, K, L, M, N, O, P, S, T, U, V, W. Só. W, Y, Z. Ok. Também dizer que o nosso alfabeto Kikongo tem vogais simples e vogais compostas. Vogais compostas são aquelas que nós já conhecemos. A, E, I, O, ou A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Estas são as vogais compostas. E temos as vogais simples. As vogais simples são W e Y. O nosso alfabeto tem 20 letras. Nessas 20 letras temos vogais simples e vogais compostas. Vogais simples, W e Y. Vogais compostas, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok? Então, como é que nós usamos, ou como podemos usar as vogais simples, que é o W e o Y? Nós usamos as vogais simples quando pretendermos formar uma frase em que nos deparamos na presença de duas vogais seguidas. Quando temos duas vogais seguidas, e essas vogais sejam compostas, por exemplo, A, E, I, O, U. Ao formarmos uma frase, se tivermos duas vogais a se seguirem, e uma das vogais seja a letra U, então nós retiramos esta letra U, substituímos com W. Vou repetir. Nós usamos
Pois, repetindo, estava a responder a alguém que me mandou uma mensagem. Só que as pessoas devem entrar para participarem, assim fica complicado se eu não responder, tira um pouco do foco daquilo que pretendemos. Pois, tem que responder aqui, pois tem pessoas a me olhar, a me acompanhar, então é preferível participar na aula para, em conjunto, interagirmos. Ok, vamos. Nós formamos, quando estivermos a formar uma frase e nos depararmos com a presença de duas vogais compostas, se uma das vogais for U, nós substituímos a letra U pelo W. Assim, exemplo, o nosso Kwanzaa. 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 Então, retiramos a letra U, substituímos o W. Também, da mesma forma, quando estivermos a formar uma frase e nos depararmos com duas vogais seguidas, e uma das vogais seja a letra I, então substituímos o I pelo Y. Kialanda, 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 Kiaku, Kiaku. Está a ver? E também tem um pormenor muito importante. Nós, essas vogais simples, que é o W e Y, só podem estar no princípio de uma frase ou no meio, nunca no fim, né? Assim, se tivermos esse nome, exemplo, Maludi, desculpa, as pessoas têm a tendência de colocar o Y, está errado. As vogais simples só aparecem na primeira, ou no princípio da frase, ou no meio, nunca no fim. Malau, Malau. Malau não pode terminar com W, mas é com U, Malau. Malau, bênção. E também nós, no nosso Kikongo, vamos encontrar as consoantes. As consoantes também, temos as consoantes compostas e as consoantes simples. Os comentários. Pois, nas consoantes também, tem as consoantes simples e as consoantes compostas. As consoantes simples são B, F, P, I, V. Atenção. B, F, P e V. Por que nós consideramos no Kikongo que essas 4 letras são as consoantes simples? Ok. Elas são consideradas como consoantes simples porque são as únicas letras, essas 4 letras, em que ao formarmos uma frase, elas são as únicas que levam a letra M. Por exemplo, fumo, mbuta, panzo, mvumbi, mbunga. Estão a ver, né? Então, nós ao formarmos uma frase, essas são as únicas consoantes que levam a letra M. E o resto de consoantes são compostas, nomeadamente B, D, G, Q, L, M, N,
S, T, V e Z. E também eu esqueci de dizer quais são as letras, que não fazem parte do alfabeto Kikongo. As letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra Q, a letra H e a letra R e a letra X. São 6 letras que não fazem parte do nosso alfabeto Kikongo. Quais são essas letras? A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Essas letras, quando estivermos a formar uma frase em Kikongo, essas letras não devem entrar. Por exemplo, escrever um Banza Congo com a letra C é um escândalo. Mas eu não estou aqui para contrariar nada, simplesmente para dizer o que é correto, né? As pessoas vão querer dizer, Mal Gonçalves. Não. Sim. Congo não se escreve com a letra C, está errado. Maquela não se escreve com Q, está errado. Maquela, Mazombo. Maquela, Mazombo. Não é com a letra Q, é com a letra K. Também, ao formarmos as frases em Kikongo, não, como se diz, as vogais, quando a consoante G nós, ao formarmos as seguintes frases, por exemplo, Ngi, Ngi, Ngina. A letra G não se forma com duas vogais. Assim, os termos, por exemplo, Ngina não se escreve com G-U-I-N-I-A, mas sim, ela não tem força das duas vogais, simplesmente colocamos o que a vogal I, Ngi, como se fosse também um Ngue, eu só coloquei aqui nos comentários. Ngue, Ngue, Ngi, Ngu. Então, o nosso Kikongo é muito simples para ser escrito, também para podermos ler. Basta seguir esta regra muito simples. Retirar as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo. A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Passe, não. Passe não se escreve com X, mas sim é com M, com P, A, S, I. Rossi. Também não se escreve com
X, porque não faz parte do alfabeto Kikongo. Vamos respeitar as regras, assim poderemos ler e escrever bem o nosso Kikongo. Usar sempre as consoantes, as vogais simples. As vogais simples, na qual sempre que nos depararmos na presença de duas vogais seguidas e uma das vogais seja U ou I, então substituímos o U com W, Ngwa, tempo assim, Ngwa, Kwanza, Okia, substituímos com a letra I, Y em vez de I. Vamos escrevendo assim. E aqueles que têm nome, exemplo, eu tenho um sobrinho que tem sobrenome de Futu, está com a letra N, não pode ser assim. Queremos escrever Finda, Finda. Nós já sabemos que em Kikongo o F é uma consoante simples. Mesmo também o B, o F, o P e o V. Então não podemos escrever Mvumbi com N, é com M. Finda com N, não. Futu com N, não. Mbuta com N, não. Então essas são as consoantes simples que levam a letra M. Já vou ler mais alguns comentários. Kiambotequeno, vamos lá comentar. E também todos aqueles interessados em quererem fazer parte das nossas aulas de Kikongo, podem, por favor, mandar o seu número no off para poderem fazer parte desta grande família. Eu vou esperar mais alguns minutos. Se não houver mais dúvida, as nossas aulas terminam por aqui e estaremos sempre disponíveis para podermos ajudar.